Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Gabriel, eu sou instrutor de mergulho. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, um episódio super especial. Temos um convidado que tem altas histórias, nosso grande amigo Joffer. Mas antes de falar dele, eu sou o Zé Gu, galera, um dos apresentadores aqui junto com o Gabiru. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo especial do nosso Pode Mergulhar. Hoje o papo vem das cavernas. Temos aqui nosso querido Capitão Caverna. Bom, eu sou o Johnny, é a segunda vez que eu tô aqui e é a primeira vez que eu vou falar sobre um assunto que me encanta muito. Além de participar de algumas expedições com o nosso entrevistado, vou poder tirar algumas dúvidas aí, né? Deixar mais claro, deixar mais claro, deixar mais... explorar um pouco mais aí o que ele faz. Muito bem. E aí, Joffer? Olá a todos, meu nome é Joffer. É um prazer participar do Pode Mergulhar e, quem sabe hoje, pode explorar também. Venho nessa levada de exploração nos últimos 2 anos, em tempo integral, e espero poder colaborar e dar umas risadas aqui com todos vocês. Maravilha! Já percebemos que ele veio a caráter hoje aqui, já veio preparado, até com capacete aí. Diz aí, fundamental, né? Pra entrar na caverna. Assim, tem que ter item de segurança, e é sempre bom a gente estar mantendo isso em foco, né? Porque a segurança sempre em primeiro lugar, independente dos lugares que a gente vá, do perigo, do gerenciamento de risco, a segurança é prioridade número 1. E é bom porque mantém a cabeça no lugar também. Maravilha, Exatamente. Vamos contar um pouquinho desse seu projeto, então, do que você faz, para as pessoas começarem a entender esse mundo tão diferente aí, tão fascinador, né? Tão fascinador é bom, né? Tão fascinante que é o mundo das cavernas e essas explorações que você tem feito aqui pelo Brasil. Bom, então, há um tempo atrás, eu era um mergulhador de caverna turístico, e eu visitava as cavernas, como todos sabem, no México, nos Estados Unidos, e pintou a curiosidade de mergulhar aqui no Brasil, né? Só que no Brasil nós não tínhamos tantas opções assim, né? E eu sempre me perguntava por quê, né? Um país tão grande, tão rico. E aí nós nos inteiramos um pouco da legislação, de que o mergulho em caverna turístico no Brasil foi proibido por muitos anos. Mas eu não fiquei satisfeito com essa resposta, né? Porque se existe caverna, então existe a possibilidade de mergulhar em caverna. Então, como que eu chego nessas cavernas? Qual que é o jeito certo, dentro da lei, para eu poder continuar uma paixão, né, que nasceu? E foi através da espeleologia que eu consegui o caminho, o acesso a essas cavernas. Boa! Explica pra galera aí o que um espeleólogo faz, cara. A galera pensa que o espeleólogo é a pessoa que trabalha com espelhos, né? Alguns, é verdade isso aí? Alguns sim, alguns mais que os outros. Mas a espeleologia é a ciência que estuda tudo dentro da caverna através de várias áreas diferentes, como a biologia, a paleontologia, a arqueologia, geologia. E o mergulho se encaixa nisso na área da exploração. Então, o mergulho em cavernas, o espeleomergulho, ele acaba sendo uma ferramenta que auxilia todas essas áreas, né? Então, nós temos o mergulho de exploração, que é procurar um lugar novo, chegar além de um lugar no passado. Nós temos o mergulho científico, né, que nós fazemos junto com a biologia, com a paleontologia, em que nós encontramos fósseis e espécies novas de bichos e tudo mais. Então, é isso. Muito bem. Muito irado isso aí. E eu, como mergulhador de caverna também, eu acho uma coisa incrível, porque você acaba explorando novos ambientes, né? E são lugares que ainda são pouco conhecidos pelo homem, né? Então, dá para se conhecer
um exemplo que a gente brinca, quantas pessoas já não escalaram o Monte Everest? Então o ser humano já chegou em todos os cantos do mundo. E a caverna, o mergulho especificamente em caverna, é uma coisa muito pouco explorada. Então tem muita coisa para se descobrir, muita coisa para conhecer. E é uma coisa que só está começando, né? E você tem feito muito isso aqui no Brasil, encontrado novos locais, feitos... Acho que a última fronteira, né, a ser que existe possibilidade de ineditismo, né? Porque os oceanos já foram... já é conhecido, né? A parte mais funda lá, as Fossas Marianas, com submarinos, os topos de montanha já foram escalados e as cavernas ainda estão aí, né? Então acho que é uma das fronteiras mais inéditas, né? Para o ser humano é tanto a caverna seca quanto a caverna alagada. E é muito legal essa história do Joffer, porque com a descoberta de novas cavernas no Brasil, ele começou a ter um acesso a alguns tipos de caverna que normalmente não era utilizado para mergulho de caverna. Então tentar definir um pouquinho assim rapidamente e depois ele falar um pouquinho melhor. Então assim, nós mergulhamos muito em cenotes no México, em nascentes, tanto no Brasil quanto na Flórida, né, que são os springs ou o olho d'água que a gente chama aqui. E aí, através dessa pesquisa, ele foi atrás dessas outras opções de mergulho em caverna. E eu brinco com ele que ele é um caçador de sifão, né? Ele é um cara que entra dentro de uma caverna seca, cada poça d'água que ele vê, ele mete lá dentro para ver se tem continuidade, para ver se tem um conduto, para ver o que ele pode encontrar. E acabou criando uma nova escola de mergulho no Brasil, que é o espelho mergulho. Que muitas vezes as pessoas acreditam que aquilo que a gente faz na Flórida, no México, é exatamente o que ele está fazendo. E acabou me levando a fazer, porque eu também... A minha escola é a escola americana, eu comecei trabalhando e mergulhando com mergulho de caverna, então ambientes completamente alagados. Encostava o carro ali, tinha uma poça d'água, a gente entrava, metia lá dentro e tinha um conduto e mesmo, né, acompanhando outros exploradores lá no México, é a mesma coisa. E aqui é completamente diferente. Então ele começou a trazer, ele não foi o cara que iniciou isso, já existiam algumas pessoas que faziam isso, mas com esse foco foi o Joffer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, hoje o sistema da Lapa Doce já tem mais de quilômetro explorado, alagado, dentro de uma caverna seca, que é uma das cavernas mais lindas do mundo, que está lá na Chapada Diamantina. A gente vai ter a oportunidade de ver algumas imagens aí e tudo mais, mas é esse tipo de trabalho, entendeu? Um trabalho focado num tipo diferente de mergulho de caverna, que aí é o espelho mergulho, que junta então essas habilidades. Muito legal, que na verdade o que está sendo explorado são ambientes subterrâneos muito vastos, né? São labirintos embaixo da terra, onde se faz a espeleologia, onde vai se buscando explorar essas cavernas secas, e o Joffer então ele usa o mecanismo do mergulho em caverna para poder ampliar a exploração dele, e acabou criando essa... E foi como nasceu o mergulho de caverna, Sim. Né? Na verdade era isso mesmo. Era uma necessidade para transpor uma área alagada, para continuar a exploração de uma caverna isso, seca. Né? Com muito mais ênfase e tudo mais. Assim, eu não resgatei, eu fui obrigado a me adequar à realidade das nossas cavernas, né? Então, vocês estavam falando que o mergulho em cavernas abre novas fronteiras e tudo mais, e isso é verdade. Muitos dos colegas espeleólogos, normalmente quando você vê um mapa de uma caverna seca, o limite deles, o limite desses mapas é num sifão. Então normalmente você vê lá escrito sifão, uma pocinha d'água, e ninguém sabe o que tem além disso. Então isso foi maravilhoso, porque para quem está procurando novos espaços em cavernas, novos mergulhos, né? Nós temos muitas cavernas que o mapeamento parou exatamente nesses sifões, por falta de treinamento, de conhecimento e de mergulhadores de caverna para continuar. Então,
tem sido um período muito rico e muito próspero para nós espelho-mergulhadores, porque nós temos um mundo submerso a ser explorado, né? Lá fora, eles já exploraram bastante lá fora, então o nível de exploração lá é muito maior do que aqui, porque eles já começaram nessa atividade do espelho-mergulho há muito tempo atrás. E tanto é que você vê o interesse de espelho-mergulhadores do mundo inteiro no Brasil, porque a gente tem ainda muito a oferecer, né? Então, esse trabalho está começando, está engatinhando, mas nós precisamos de novos praticantes, adeptos e... Bom saber disso aí. Mas Sim, uma das coisas que eu acho muito legais, assim, de que acabou acontecendo foi a criação dessa escola brasileira de espelho-mergulho. Porque por mais que você tenha tido já os franceses, os italianos mergulhando, fazendo, os ingleses, né, que foram os pioneiros aí, começando a fazer o mergulho em cavernas, a gente tem características muito próprias, né, do nosso tipo de caverna, do nosso tipo de acesso, né, que são diferentes do que eles têm lá. E então, eu acho que a gente começa a construir hoje uma escola brasileira de espelho-mergulho, né, liderada por essas pessoas que estão realmente fazendo, vivendo disso, né, que é o caso do Joffer aí. São muitas coisas distintas daquilo que eu, como instrutor de mergulho em caverna, ensino a parte embaixo d'água. Só que os desafios desses caras, né, da gente aí muito além, né? É completamente diferente. Então, sei lá, há muitos anos eu não usava técnicas verticais que, sei lá, num determinado momento da minha vida eu fazia. E aí, regressando a esses novos ambientes, a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de você entender como é que funciona uma ancoragem de uma corda, que tipo de material que você vai usar, quais são os outros equipamentos, né, além dos equipamentos para esse ambiente novo, né? Porque o que o mergulho preconiza sempre é a tal da segurança, né? A gente tem que, o que a gente brinca sempre nos nossos cursos, né? A gente não ensina a entrar em nenhum lugar, a gente ensina a sair de lá, né? Então, aí assim, todas essas questões são muito interessantes porque você amplia demais o conhecimento que o mergulhador tem que ter, não só focado a parte embaixo d'água. Então você começa a ter hoje, a gente conversa bastante sobre isso, nesse desenvolvimento da escola brasileira de espelho e mergulho, a gente começar a tirar um pouco o mergulhador de caverna desse ambiente alagado e levar para fazer caverna seca, para entender realmente o que são os espelhotemas, o respeito que você tem que ter ao entrar numa caverna e não achar que em qualquer lugar você vai pôr o pé, que você não está interferindo com a história daquele ambiente, entendeu? Então, toda essa ciência de caverna, eu acho que a gente consegue aproximar muito mais o mergulhador de caverna a essa realidade, para evitar problemas até futuros, né, do tipo, o cara mergulhou a vida inteira em cavernas alagadas, de repente ele sai num salão seco e, pô, sei lá, percebe lá que tem um bicho, tem um morcego, alguma coisa assim, pô, tem ar aqui dentro, é oxigênio suficiente, pega, desequipa e sai caminhando em cima de um monte de espelhotema que ele, pô, não tinha nem noção de que ele tá quebrando, sei lá, uma represinha de travertino, um outro tipo de espelhotema que é muito comum para o espelho seco, mas que para o mergulhador de caverna muitas vezes passa despercebido, porque você está navegando ali, está batendo perna, você vê os maiores espelhotemas, as coisas que são mais marcantes e esquece dessas pequenas coisas. Está gerenciando seu gasto, está gerenciando... Exatamente. E esquece essas pequenas coisas. Então, essa criação é muito importante para a gente continuar com a filosofia que o mergulho traz, que é sempre o respeito aos ambientes, né? A gente tem que respeitar. Cara, a gente conversa bastante sobre isso. Muito, muito bonito o que vocês dois estão falando, cara. Muito legal, tô adorando aqui. Acho que de nós quatro, eu sou o que tem menos experiência em mergulho em cavernas. Eu fiz o curso de caverna, inclusive, com o Johnny. Mas dos quatro, foi o que começou a mergular antes em caverna. Dos três. Você foi meu aluno antes primeiro dele e dele. Ah, legal. Quer dizer, o Joffer eu só dei uma lapidada ali na parte de rebreather, né? Ele não foi meu aluno. Mas todos fomos seu aluno. Olha que legal. Mas enfim, não dei muita sequência. Fiz alguns mergulhos, sim. Sei que o mergulho em caverna é maravilhoso. Tem um charme especial. Inclusive, indico para todo mundo que tem essa vontade, faça, procure o Johnny.
Aquadive, Dive for Fun, enfim. Mas o que eu queria dizer, na verdade, eu queria fazer o papel, então, aqui do mergulhador que tem menos experiência no mergulho em caverna e fazer algumas perguntas um pouco mais simples para vocês, até para quem está ouvindo poder entender. Eu tenho uma aqui, primeiro, o Joffer falou que todas as cavernas são mapeadas até chegar num sifão. O que seria exatamente um sifão, cara? Um sifão é o que nós chamamos de uma parte alagada, totalmente alagada. Pode ser um lago? Pode ser um lago. Uma cachoeira, não. Nada a ver. Não chega porque ela vai estar embaixo da terra. Exatamente. Então, um sifão, por exemplo, você está num salão seco e você chega numa parte que tem um laguinho, uma pocinha. E isso pode ser de centímetros ou muitos metros? Não tem uma... Não, o sifão continua. Ele pode ter acesso, ele pode ser transponível ou não. Pode ser intransponível. Que legal, que bacana. Então, tudo é sifão. E a outra pergunta que eu queria dizer vai junto com o que vocês falaram, que foi interessante. Queria saber como é que é essa exploração que vocês fazem, então, que você, Joffer, faz. Você anda no meio do mato, encontrou um sifão, partiu, pega o equipamento e já mergulha na hora. Como é que é mais ou menos isso, cara? Sim, sim e não. Sim e não. Sim, não, passa por tudo isso. Então, a primeira etapa de tudo isso a gente chama de prospecção. E por que prospecção e não exploração? Porque na exploração eu já estou com equipamento para explorar. Como esses lugares são, às vezes, muito remotos, de difícil acesso, não justifica eu chegar nesse lugar com equipamento de mergulho sem primeiro confirmar se existe um potencial. Então eu chego num laguinho e eu preciso Dá um ver. tibum Bom, antes. eu vou lá com uma máscara, exatamente, é uma máscara, tá, às vezes uma câmerazinha, uma GoPro funciona, uma lanterna, e eu entro e eu vejo se tem algum conduto. Né? A partir do momento que eu vejo um conduto, aí eu retornarei a esse lugar com mais equipamento. Mas mesmo assim, ainda não é o equipamento completo. Por exemplo, eu mergulho com rebrida. Eu não voltaria num lugar que eu só confirmei que tem uma entrada com um rebrida. Eu voltaria com 2 cilindrinhos menores, porque o deslocamento, a logística é muito árdua, né? E demanda muito tempo, muito peso, tudo demanda fisicamente. É muito desgastante, né? Você levar toda uma estrutura para chegar num lugar que... Muitas vezes lá no Mato Grosso, né, a gente fazia apenas com a máscara. Você ia lá, se metia... o snorkel não. Snorkel não. A gente metia só, tipo, de sunga mesmo, máscara, ia lá, fazia uma apneiazinha, né, tem potencial, legal. Aí a gente voltava no carro, aí pegava um cilindro só, regulador, uma veste assim muito fácil de se vestir, uma nadadeira, metia pra dentro de novo, dava mais uma observar, aí já com uma carretilhazinha, né, já dava uma observada, puta, tem potencial, vamos, aí volta, e aí você se prepara realmente para explorar, né? Sim, então a prospecção e a exploração, né? E uma curiosidade, aqui no Brasil, as cavernas, vocês comentaram que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado lá fora. Bem diferente. Bem diferente. Mas elas são predominantes, iniciam-se secas e tem algumas áreas alagadas para se transpor, ou tem algumas partes como, sei lá, umas springs nos Estados Unidos que já começam alagadas, só depois você vai encontrar uma parte seca, ou não tem uma regra para isso aqui? Não tem uma regra, nós temos os dois casos, mas nós não temos tantas cavernas alagadas que você chega, que o acesso é fácil e ela começa alagada. Então nós temos diversas cavernas. Eu vou dar um exemplo lá para Doce, que mostraremos imagens mais tarde, que ela tem 10 pontos de entradas diferentes, 10 sifões diferentes, e cada um está indo para um lugar, mas só que você precisa entrar na caverna e fazer a progressão dentro da caverna para acessar esses pontos alagados. Faz uma trilha dentro da caverna, de tipo horas ou o quê? Qual é a... Sim. Longa. Um exemplo
Em São Desidério é o Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério. Os nomes são os melhores. Quem inventa esse nome? Você? Não. Alguns Caverna já é a gente antiga. até brinca, mas a gente é praxe da espeleologia sempre adotar um nome já usado localmente pelos locais, legal. né, que aí ajuda bastante na hora da comunicação. Então, a progressão até o ponto de interesse nosso foi de 8 horas, caminhando dentro da caverna. Carregando equipamento para chegar até lá. Putz, então, nós temos irado. cavernas que 5 minutinhos você chega na entrada, e temos outros exemplos mais extremos assim, que 8 horas. E no Brasil, de ida, e depois a volta também. E no Brasil, basicamente, esse mix, então, seco e alagado as cavernas. Sim. Você tem dos dois, você tem as cavernas também, a região de Mato Grosso do Sul, sim. você tem aí as nascentes, né, Sim, que a gente chama, mas que são o nome local ali é olho d'água. Como são os Springs na Flórida. Como são os Springs na Flórida, exatamente. Mas essa região da Chapada Diamantina, seria basicamente... esse mix. E a questão do fluxo? Eu lembro que nós fomos Sifão, mergulhar na Flórida, é um fluxo sifão muito... normalmente não tem fluxo, Não tem? assim, né? Alguns são nascentes, outros têm, outros não têm fluxo. Mas também depende muito da época, né? Época de chuva, então aumenta o fluxo consideravelmente. Então nós temos mergulhos hoje no Brasil que você não consegue fazer um ano inteiro, né? Você tem que esperar essa época passar, porque a água suja toda, fica turva e o fluxo muito grande, e não é seguro, não tem nem porquê você realizar qualquer atividade durante essas épocas. E nós temos outras cavernas também que dá mergulho o ano inteiro, independente de chuva, de sol. Mas esse é um ponto legal. Importante, né? Falando exatamente isso, porque essa progressão seca é algo que nós não ensinamos nos cursos de mergulho de caverna, né? O Gabriel é instrutor também, então a gente não tem essa vivência que o Brasil permite a gente ter. E que é uma coisa muito interessante, porque esse amor à caverna, você acaba assim, extrapolando o fato de você estar debaixo d'água, e lógico, debaixo d'água pra gente é muito mais gostoso, né? Porque você flutua e vai até o ponto de onde você quer observar, e numa caverna seca você teria que estar escalando ou algum tipo de coisa assim. Mas é bastante importante essa dinâmica para que a gente mantenha sempre o foco no respeito aos ambientes. Então o cara, né, você falou assim, pega uma trilha e vai, mas tem uma determinada trilha que já foi usada pelos espeleólogos que você deve respeitar, não sair dessa trilha para você não danificar outras partes da caverna, né? A gente tem que deixar sempre com o menor impacto possível, por mais que você olhe ali e você esteja observando apenas uma geomorfologia, né? É um pedaço de pedra, de rocha ali, que você fala assim, isso aqui não tem... Parece que não é nada. Né? Parece que não é nada, entendeu? Mas para quem estuda, é muito. Pode e aí a gente tem que, né, o mesmo respeito que a gente, desde o Open Water, que a gente ensina o cara, né, que o plástico jogado na água pode interferir, né, na morte de uma tartaruga, sim, não mexer nos corais, não quebrar os corais, flutuabilidade para não danificar um coral e etc e tal. A gente tem que ter essa mesma visão dentro da caverna, entendeu? Quer dizer, sei lá, a gente tem algumas travessias incríveis aí, né, que você sai, depois de 1h30, você sai num salão seco, que é maravilhoso, que tem espeleotemas, assim, muito incomuns, né? Sim. Vamos dizer, que são cones, né? São diferentes dos cones que a gente encontra na região de Bonito, né? Que é ali no oeste da Bahia, ali em São Desidério. E que é um lugar que a gente tem que preservar muito, entendeu? Então, assim, o mergulhador chega lá desavisado, ele arranca o equipamento, ainda, sei lá, pode pôr até o equipamento em cima do espeleotema, entendeu? Uma coisa que choca a gente e que é uma coisa que, assim, não deve acontecer, não vai acontecer, porque é importante a criação dessa escola de espeleomergulho. E agora uma curiosidade, já que isso está sendo reavivado aqui no Brasil, a gente está falando de um país que tem dimensões continentais, né? Então tem muita coisa para ser explorada, ainda tem muitas novas cavernas para serem conhecidas. E vocês acham que essas cavernas no futuro vão se tornar uma atração turística como em outros lugares do mundo? Na Flórida, México, que usa-se esse tipo de caverna para o turismo do mergulho, do mergulho em caverna. Aqui no Brasil,
pode-se criar essa mesma cultura, ou você acha que a gente está muito longe disso por essas diferenças de... Olha, potencial tem, né? E lugares também. Lugares também. Acho que o nosso maior problema seria a legislação, talvez. Também. E comportamento, né? É cultural, né? Eu acho que programas como esse, podcast como esse, é muito bom, porque a gente pode falar bastante, inclusive, desse aspecto, né? De preservar, de respeitar. Eu acho que um trabalho sério, né? Visando o bem comum, né? Eu acho que a gente pode ter, sim, circuitos de cavernas mergulháveis, sim, num futuro até próximo. Mas o trabalho precisa ser feito com muita seriedade. A gente precisa do apoio de todo mundo, a gente precisa da compreensão de todos e somente acessar esses lugares com permissão, né? Seguindo certas normas de preservação. Então, eu acho que se todo mundo se ajudar e focar nesse objetivo, a gente consegue, né? Mas nem sempre é possível isso, né? E Joffer, Fala aí. Não, talvez formatar um curso de espelho mergulho justamente para poder conscientizar, igual a gente tem no Mergulho em Caverna, que tem uma série de regras que as pessoas aprendem como legal até já para os mergulhadores de caverna. É legal até né? retomar e pedir para o Joffer responder uma primeira pergunta que você fez, que é interessante para a gente chegar nesse ponto aí, porque assim, a pergunta que você fez foi, você encontra ali o buraco, você mete para dentro e vai, não sei o que lá, então eu queria que ele falasse um pouquinho, até porque eu sou muito fã de toda essa história dele, né? Do quanto tem de pesquisa nisso tudo, entendeu? Não é simplesmente assim, catar o carro, catar o carro e sair, pô, tem uma poça ali, deixa eu cair e ver o que tem, entendeu? Teve todo um preparo dele, de outras pessoas que compõem esse time, né, que é o Espelho Mergulho Brasil aí, que é o Rodrigo, que é o Alexandre, e que fizeram a coisa toda ter uma quantidade de informação muito legal. Dá uma pincelada aí no que foi feito. Bem lembrado. A primeira coisa, quando alguém me fala, olha, nós achamos um buraco potencial ali que tem água, aonde que é? Está na propriedade de quem? Né? Porque muitas vezes não é só chegar, eu tenho a localização no GPS e eu chego lá porque eu tenho direito, porque eu sou explorador. Não é assim. Né? Muitas vezes... Põe o capacete. Põe o capacete. Chega lá e fala, tô aqui para entrar nesse buraco. Não, é isso mesmo. Você pode se apresentar, mas essa parte antes da pré-prospecção, né, é muito importante. Existe todo um trabalho de bastidor, de pesquisa do local. Bom, aqui nessa região existem aquíferos calcários, porque nós estamos procurando cavernas para mergulhar e a rocha predominante calcário. Então, nós começamos a fazer uma peneira desde aí até a parte de conversar com os proprietários, informar, explicar quais são as nossas intenções lá. O que a gente está fazendo lá. Por incrível que pareça, a gente chega em alguns lugares e o pessoal acha, pô, vocês estão procurando alguma coisa preciosa lá embaixo, tesouro, né? Não está muito acostumado, né? Foge totalmente do cotidiano das pessoas, né? Foge. E isso não é uma coisa que você pode fazer num final de semana, entendeu? Você chega, eu vou explorar esse final de semana, né? Chega num lugar que você não conhece, você não pesquisou, e você chega lá e na vontade, na ansiedade de querer mergulhar, você acaba passando por cima de algumas condutas, né, de alguns comportamentos que precisam ser pensados antes, né, porque às vezes a atitude de alguém que chega lá pode ser muito prejudicial a todos os outros, né, que fazem o negócio de maneira correta. Não estou querendo falar se é correto ou não correto, mas pensando em sempre no conforto do próximo. Eu tô aqui hoje, mas eu quero que outras pessoas também possam voltar aqui
e fazer desfrutar, o que eu tô fazendo, né? desfrutar do que eu tô com respeito, Eu gostei de uma frase que o Jofer usou antes de começar a gravar, né? Que é um projeto de vida isso, né? Que vocês fazem, o Espere o Mergulho, a prospecção de tudo. Que não é do dia pra noite, né? Chegou no final de semana, fez e tá tudo resolvido, né? Sim. Tem todo o estudo, todo o andamento do que é feito. Porque às vezes você pode encontrar um lugar que é gigantesco para ser explorado, ou pode não ter nada ali. Então é muito legal isso. E acho que assim, o que o Jofer preconiza muito, sempre nas explorações que eu já participei com ele, é que a terra tem dono. E aquilo é o maior bem que o proprietário tem. Muitas vezes, né, nós não estamos falando de algum sitiante que ele tem ali um sítiozinho para passar o final de semana para tomar as brejas com os amigos, né? É um cara que vive da terra. É um cara que ele cultiva alguma coisa ali, ele cuida daquilo ali, né? Como nós cuidamos da nossa casa. É o ganha-pão da família dele. Exatamente, é o ganha-pão algumas vezes e tudo mais. Então é com esse respeito que a gente tem que estar chegando nesses lugares para que isso perpetue, para que o cara, né, sinta-se confortável e feliz de nos rever lá, né? De falar, olha, pô, de novo o pessoal tá aí, que bacana. Aí a gente sempre faz questão de pegar, né? Hoje em dia com essas GoPros, pô, delicioso, né? Você sair da água, aí na própria telinha da GoPro você mostra ali pro dono da terra, entendeu? Olha o que tem dentro da tua terra, olha que coisa bacana e tudo mais. Mesmo a gente sabendo que aquilo ali é um patrimônio da União, que tem toda uma legislação que dificulta muito todo esse trabalho e tudo mais, mas eu acho muito legal assim reforçar isso que o Jofer faz, que é de fundamental importância para se preservar essa, né, dar continuidade a essa relação com o proprietário. E, né, lembrando também das coisas que você me ensinou, foi assim, existe todo essa pesquisa, né, sobre o aquífero, um aquífero calcário, etc. e tal, e também essa aproximação à comunidade de Espelho Seco, porque eles têm uma série de informações, de dados, né, tem um banco de dados super precioso para a gente continuar, quer dizer, aquilo lá tem um sifãozinho, pô, deixa eu meter aqui agora a parte de água, entendeu? Isso... né, no mapeamento desse grupo aqui, quer dizer, pô, a gente fazer parte também dessa história é um legado, né? Uma coisa que ele tá deixando aí pra... Isso é uma coisa legal, um ponto legal que você tocou pra até a galera entender. Porque o projeto não é simplesmente entrar, conhecer, fazer umas fotos e sair. Que é feito todo um mapeamento disso, então... E essas informações são colocadas no banco de dados, então isso vai se... aumentando o que se sabe sobre as cavernas, conectando alguns sistemas, enfim, tem uma série de coisas bacanas. Se puderem explicar um pouquinho mais para as pessoas entenderem como é feito esse mapeamento, o porquê do mapeamento, enfim. Certo. Então, hoje em dia, quando é montada uma expedição para algum lugar, para algum sistema, para alguma caverna, o nosso objetivo, primeiramente, é explorar, é ver o que tem lá, né? Nessa exploração, automaticamente está ligado ao cabeamento e ao mapeamento de todos os lugares percorridos. Então eu acho um sifão, eu entro lá e vejo um conduto, certo? Eu vou entrar nesse conduto, eu vou colocar um cabo guia, e no final desse mergulho eu vou medir esse cabo guia, e a partir disso, que se chama linha de trena, eu vou começar a montar um mapeamento, uma coisa mais visual, cartográfica, baseado em dados colhidos com equipamento para esse mapeamento. Esse é um dos trabalhos. Junto com isso, nós temos não obrigação, mas a gente sempre está ligado para junto com as outras áreas, para prestar atenção em tudo que a gente encontra lá. Então, eu posso encontrar um fóssil, eu posso encontrar um bichinho novo, e não basta você apenas olhar e contar para alguém, olha, eu vi um bichinho lá, ou, olha, eu acho que ali tem um dinossauro, um fóssil. Então, nós já entramos nesses lugares preparados para criar imagens. Então, entramos com câmeras, em alguns
dependendo do que nós encontramos, nós já temos todo um procedimento de como lidar com esses achados, né? Nós trabalhamos juntos com biólogos e paleontólogos que eles nos orientam. Bom, caso eu encontre alguma coisa de interesse científico, como eu devo proceder? E por aí vai. É que normalmente nós mostramos só, especialmente eu gosto de publicar algumas coisas nas redes sociais que mostram uma foto bonita de um lugar lindo, mas nós não estamos a passeio, né? Tem muitos trabalhos, só trabalho nos bastidores. Claro, um trabalho bonito, um trabalho bem melhor do que ficar no escritório, né? Com certeza, sem dúvida. Mas é trabalho. Mas gera fotos lindas e são lugares maravilhosos. Mas não é um passeio turístico, né? E você já trabalho que... Você já encontrou um dinossauro, cara? Não, dinossauro não. Eu encontrei muitos fósseis de espécies da megafauna, como Toxodon. Esse da megafauna é junto da família que tem a preguiça, da preguiça gigante. O Johnny conhece, que ele também já realizou vários trabalhos precursores até o do Espelho Mergulho Brasil, que a gente sempre olhou com muita admiração e... Não, exatamente. Que legal, que legal. Mas seria legal tocar num ponto, né, o ponto que o Jofer tocou, que assim, essa escola nova, né, não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas enfim, eu estou há bastante tempo nesse mercado, né, e nessa história, e durante muito tempo o que a gente conseguiu colher de informações dessas linhas de treino e tudo mais, a gente fazia de forma analógica, né? A gente tinha ali a prancheta de mapeamento, uma bússola presa nela, a gente instalava o cabo com um nó a cada 10 pés, a cada 3 metros, que é o padrão universal, e aí a gente saía da caverna colhendo essas informações, e aí a gente tinha que jogar lá num sisteminha, lá no Compass, onde a gente jogava todos os dados, né, as coordenadas de bússola, profundidade, etc. Ela dava um trabalho... Mas não é assim que você faz, Ju? Quando falha o equipamento... mas aí ele me trouxe a modernidade do negócio, o que é a grande... Bom, ajuda, exatamente. Né? Então ele me apresentou o Eminemo, que é o sistema que ele usa, que é um equipamento que você... Eu gostaria que você explicasse. Faz tudo o que o Johnny fazia, bem mais bem feito. Exatamente, é a era digital. É o Johnny digital. Exatamente, a era digital. Explica um pouquinho aí que é legal. Ele é um pouco maior do que um celular, né? E eu consigo trazer todos esses dados com ele já na volta da exploração. Então, ele é como se fosse um tijolo. Esse tijolo, eu coloco ele... o tijorola da vez aí. A gente instala ele no cabo já passado. Então, às vezes, na entrada, nós instalamos o cabo, e já na saída, nós usamos esse aparelho para tirar a linha de trena. E essa linha de trena é muito precisa, pega a metragem, profundidade, as visadas. Então, resumindo, no final do mergulho, à noite, eu passo esses dados para o computador e eu já tenho uma linha que eu posso exportar para o Google Earth, e você já tem o traçado exatamente que eu fiz. Cara, mas assim, ele pega o tijolinho, conecta um cabo e aparece tudo no computador dele. E a gente era um trabalho... Fazia um mergulho num dia, mais uns 3 para... E vê só, e antes disso, tá? Vamos falar assim, o Compass, ele era um programa, acho que do Windows, se não me engano, assim, facilitou pra caramba. Mas no começo mesmo, os primeiros mapas que a gente fazia, a gente pegava o papel quadriculado. E aí você ia desenhando a linha de treino no papel quadriculado, entendeu? Você pegava a coordenada de entrada da caverna, aí você pegava todos os azimuths, né, todas as visadas saindo da caverna, então você tinha que aplicar 180 graus, né, porque você tem que entrar e não sair. E aí a gente ia fazendo o mapa, e aí você ia determinando, cada quadradinho era uma escala que você definia, e aí você ia desenhando a sua linha de treino, cara, tá vendo, Zé? A tecnologia chegou até para os homens da caverna, né? Exatamente. Tá vendo? E é por isso que a gente chama o Johnny de Capitão Caverna. Olha o que ele fazia, cara. Tudo isso, todo o trabalho. Foi muito rico para mim ter tido essa experiência, entendeu? Porque, e cara, eu vou te falar, no começo a primeira
exploração que a gente fez, que foi lá pro Mato Grosso. E eu preocupadíssimo, eu falei, pô, cara, meus cabos estão sem nó, preciso... Aí liguei pro Rob lá no México, falei, pô, Rob, como é que mesmo que a gente faz aquela ferramenta que a gente conseguia fazer os nós no cabo com mais facilidade e tudo mais? Aí o Jô falou, cara, pra que nó, velho? Ele fez, não, meu irmão. Ele fez uma ferramenta gigante esses dias, não fez? E aí outra coisa do doidão lá, né, cara, ele é muito louco. Mas aí a gente lá, ele falou, não, peraí. E aí ele fez uma dinâmica comigo, assim, na varanda da pousada que a gente tava, a gente ficou o cabo, ele falou, ó, cara, é assim, Pegou o tijolão. Pronto. E aí o negocinho, cara, ainda tem uma luzinha ali, parece que você tá na rave, entendeu? Tem uma luzinha ali, pá! Eu falei, não é possível. Aí ele falou, ó, peraí. Aí ele foi lá, conectou no computador, ele jogou todos os dados e já saiu a linha de treino da varanda da pousada que a gente tava. Homens das cavernas tecnológicas. Que é isso, cara? E, sensacional. Eu tô falando, eu comecei a mergulhar em caverna há 27 anos atrás. Então há 27 anos que evoluiu tudo isso e aí hoje a gente tem essa facilidade. É um homem da caverna, perfeito. Né? Dentro de um... Mas vale ressaltar que em alguns lugares o aparelho não funciona como deveria. Então é primordial saber como fazer esse mapeamento da idade dele. Bom homem da caverna. Essa técnica antiga a qual ele se referiu é bom saber também, porque é o que lá, salva. o tijolão quebrou. Não é bom saber. Então, mas aí o nosso quebrou. Aí eu tinha um outro. Aí ele já tem 2 agora, entendeu? Esse é o esquema. É que nem computador de mergulho, cara. Mas você tem que ter 2, 2, 3. Como um bom mergulhador de caverna, você tem que ter um backup pra tudo. Exatamente. Né? Inclusive do MD, entendeu? Sem essa de passar pro papel quadriculado, cara. Esquece, não tem mais... Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui pra focar um pouco mais a localização. O Gabriel falou que o Brasil é um país continental, tem muitos lugares ainda para serem explorados. Hoje, suas últimas explorações têm sido aonde exatamente, Joffer? Bahia e Minas Gerais. E potencial no Mato Grosso. Boa. Pode falar? Manda ver, pô. Pode tudo, cara. Sim, são esses 3, o foco do Espelho Mergulho Brasil, nesses últimos anos, tem sido nesses 3 estados e só nesses 3 estados nós temos trabalho para o resto da vida. Isso é a localização da Chapada da Diamantina? Isso, ou Chapada não? Diamantina, sim. Chapada Diamantina ainda tem muito futuro aí na exploração, tem muita coisa para ser... É muito legal isso, né, cara? Quem tá por fora acha que não tem tanta coisa para descobrir. Eu acho muito legal quando o Joffer fala para mim, junta uma galera aí, vamos fazer uma exploração, todo mundo que pode ajudar é bem-vindo. Fala aí como é que o pessoal que tá ouvindo agora gostou do papo e fala, quero ajudar o Joffer, o que tem que fazer? E como faz para acompanhar esse seu trabalho? É possível acompanhar o que vocês têm feito? Vocês divulgam em algum lugar? Tem algum site, uma base de dados que as pessoas consigam ter acesso a esse material que vocês produzem, não? Então, vamos lá. Não, no momento, não. Só ouvindo o podcast aqui. Só ouvindo o podcast. Nós temos vontade de criar um site, só que, como tudo, isso gera muito trabalho, também dedicação e no momento, nosso tempo está focado em campo, né? Mas logo creio que a gente comece a colocar um site no ar e escrever sobre todas essas explorações. Nós temos anotações próprias, nós temos um registro de tudo, mas não é público ainda, até porque certas informações nós não podemos divulgar, né? Mas e quem quiser fazer parte... fica à vontade. É que, como é uma atividade bem específica, né? Assim, tem que ter um comprometimento, né, cara? Não, também tem que ter um comprometimento, mas é que a exploração não tem nada de glamouroso, né? Nada agradável. É uma coisa que você chega sujo, você se machuca, especialmente pela parte seca, né, da espeleologia. E muitas das pessoas gostam de viver a aventura, a experiência, ter a experiência de fazer isso uma vez ou outra, mas para dar continuidade, a gente precisa de muita gente comprometida. Não que a pessoa que queira passar por essa experiência também pode passar por essa experiência, não tem problema algum, mas
a gente tá faltando gente comprometida que vai dar o sangue lá e ajudar a gente. Porque muitas vezes as pessoas olham, né, e aí só vê o gol marcado, né? Toda a estratégia que foi criada dá muito mais trabalho do que você chegar lá. Perrengue, né? Exatamente. Então, assim, é que nem ele falou, né? É muito fácil você ir lá e dar um like na foto dele, num sifão maravilhoso, num lugar maravilhoso e tudo mais. Mas imagina você caminhar com o seu equipamento, que muitas vezes, né, a gente reclama de que, pô, pra gente acessar o barco que a gente quer mergulhar ali, o cais não tá muito bom, tem umas coisas. Imagina você fazer isso dentro de uma caverna com um relevo completamente acidentado. E aí algumas vezes você tem que ir e voltar, vai e volta várias vezes com o seu próprio equipamento. Sim. Ou muitas vezes a gente contrata pessoal local, né, que são os Sherpas no Himalaia, os chavos no México, e a brodagem aqui no Brasil, né, os garotos, a galera, muitas vezes o próprio espeleólogo seco se dispõe a carregar o equipamento pra gente, nos ajudar, ou até mesmo a rapaziada local, entendeu? Né, assim, então, ir lá para mergulhar é a parte mais fácil. Todo esse outro perrengue você tem que também estar, né, disposto a passar para você chegar lá. Então, assim, lógico, entre em contato com a gente vai falar, pô, vamos lá, mas assim, e aí, como é que é essa questão da gente fazer a chegada até lá? Você tem disposição física para fazer? Você tem vontade de sair de lá completamente... Tem dias disponíveis, né? Porque como ele falou, não é um final de semana só, né? De lama da cabeça aos pés, ficar o dia inteiro sem comer. Inclusive foi super difícil ele vir pra cá, né? Toda hora que a gente liga pra ele, tá num lugar diferente. Exato. E ele não tinha nem roupa limpa pra... Eu que pedi pra ele lavar roupa, mano, vai lá, pô. Todo dia você tenta ligar, ele nem atende porque não tem sinal onde ele tá, né? Exatamente. E além disso tudo, você corre o risco de quando chegar no local do mergulho, é uma pessoa só que vai primeiro. Então você ainda não tem a garantia que você vai mergulhar. Mas, né? Uma coisa importante, eu acho muito legal, como é uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente, eu acho que isso precisa ser divulgado de alguma maneira para as pessoas começarem a conhecer, começar a entender que existe isso. Que existe e começar a se encantar por isso. Porque eu acho que quanto mais gente interessada, as coisas começam a acontecer cada vez mais. Então, pô, eu acho... Tem que ser propagado, divulgado. Exatamente, né? Exatamente o que a gente está fazendo hoje aqui, conversando um pouquinho, porque se a gente fosse falar disso que o Jofer faz, a gente ia passar uma semana inteira sentado aqui batendo papo. Isso aqui é só uma amostra grátis, né, do que acontece. Vamos aproveitar e além de falar bastante... Vamos ilustrar um pouquinho do que é a vida do Jofer. O Jofer trouxe umas fotos iradas aí. Bom, nessa foto aqui eu estou com o ilustríssimo Johnny, numa exploração que a gente vem fazendo. Aí nós tínhamos acabado de chegar num salão que foi batizado do Salão dos Gorduchos. Essa foi vocês que... Entendeu? Olha o shape. Faz sentido. Não, mas só para explicar, para chegar até aí, esse aí é um mergulho que a gente chama de sifão múltiplo. Então nós entramos na água, fazemos um trecho submerso, depois nós saímos em um salão seco. Nesse caso aí, o salão não tem o ar não é respirável. Não é respirável no sentido que ele tem uma porcentagem de oxigênio muito baixo, então não é recomendado. Se por um acaso nós levamos equipamentos para medir o ar, nesse salão estava 16%, mas a gente não sabia nesse mergulho ainda. Então nós mantivemos Então tem trecho que você tem que mergulhar fora d'água, literalmente... Carregando todo o seu equipamento na vertical, tentando ficar, para quem conhece o Rebreather, ficar no loop na vertical já não é muito confortável. Imagina andando ainda com cilindro, mas essa é outra história. O design desse Rebreather, né, é um back counter lung, então você na vertical ele fica muito difícil de você respirar. O Rebreather ele não tem uma demanda, né? Você respira no próprio loop, você vai respirando o teu gás. Então é uma das dificuldades uma das coisas mais difíceis desse mergulho é realmente você ficar dentro do loop caminhando. caminhando. E
meio que escalando, né? Porque você tem um cone de detrito que você... Escalando, você tem que subir uma pequena montanhazinha ali, um cone de detrito, né? Para acessar a outra parte do sifão E numa situação dessa não seria viável mudar para um circuito aberto para vocês pequeno? Fizemos isso, exatamente. Mas é que o gasto também é muito limitado dependendo da situação, acabar usando... Mas a facilidade dessa caverna é que ela é muito rasa, né? A gente tem uma profundidade máxima de 6 metros nessa caverna, o que permite a gente ficar bastante confortável com o nosso equipamento. E nesse dia, nessa exploração, né? Porque o Joffer já tinha semanas antes prospectado com o Rodrigo e feito alguns mergulhos lá, então a gente já tinha uma ideia do que a gente encontraria. Nós fizemos então a passagem do primeiro sifão. Na ida a gente ficou dentro da unidade, passamos do primeiro trecho seco, entramos no segundo trecho alagado, chegamos até a prainha. Chegamos até a prainha, outra parte seca. E depois outra parte submersa por mais uns 300 metros. Que aí foi muito legal e eu queria mencionar isso, porque quando a gente fez essa terceira parte, né, Jô? Primeira, segunda, terceira parte, a gente fez uma homenagem ao criador do podcast, aquele primeiro que a gente fez, que foi o Pala. Pô, que legal. E aí é o Palatâneo, essa terceira parte aí, que foi o criador do Siga Essa Sereia, Pequena Sereia. Siga Essa Sereia. Essa sereia. Sim, todo o criador do podcast. Mesmo sendo um sistema que ele, que iniciou as explorações junto com o Rodrigo, ele me permitiu eu fazer essa exploração, né, seguir na frente, colocando cabo e tudo mais, e aí ele acabou permitindo que eu fizesse essa homenagem aí ao Pala. Essa foto é para mostrar um pouquinho do glamour para chegar na foto do like do Instagram depois. Exatamente isso. O cara criou um trenó pro barro. Nossa. Essa foto é muito legal, muito É um conjunto que você não consegue ficar de pé. Em alguns lugares você consegue ficar ajoelhado. E nós descobrimos que com o auxílio desse equipamento moderno, hein? Moderno auxilia bastante, é mais fácil de deslizar o equipamento Isso aí é o quê? É um barril cortado no meio? Cortado no meio. Exatamente. Muito funciona super bem. E isso nós estamos falando de Bahia. Genial. Isso é na Lapa Doce, na Bahia, em um dos sifões da Bahia. Muito bom. E aí? Aqui é outro glamour da exploração, né? Porque a gente precisa lembrar o pessoal que quando nós vamos nesses lugares mais remotos, nós levamos todos os nossos equipamentos. Muitas vezes nós não contamos com o auxílio de operadoras de outros lugares para recarregar os cilindros. Então nós viajamos com nossos compressores e boosters e todo o equipamento, todos os cilindros. E a gente criou um certo amor aos equipamentos. Então a nossa querida Jussara. Essa é a Jussara. Tem nome o compressor, certo? Então é um compressor, mas ela tem um nome, então, porque a gente não define gênero. Não, a gente não define. Ok. É a Jussara. É a Jussara. Tá certo. E aí é um Amigues. É uma foto, é uma roça aí, e essa acabou sendo nossa base de recarga de ar neste local que é em Minas Gerais. Aí essa é outra base móvel que nós montamos no hallzinho da pousada. A pousada deve ter adorado. Adorou. Não, mas ele já se acostumou com a nossa presença e hoje em dia ele até apoia e gosta. Aí no caso é um booster e nós estamos colocando mais pressão nos cilindrinhos para. E esse não é você, Joffer, aí nem o Johnny. Não, é o Rodrigo. Esse é o Rodrigo e eu tô aqui do lado da. Eu sou a planta que tira da foto. Certo. É o All-Star ali, ó, o Converse. É o equipamento técnico dele. Esse é Rodrigo Severo. Mas dá pra ver que leva bastante cilindro mesmo, né, cara? Bastante equipamento. Sim. Ixi, aqui essa aí ficou difícil. Essa é boa para mostrar o mesmo sistema, né, de usar para levar esses equipamentos em condutos de teto baixo, e aí mostra muito bem a altura desse conduto, né? Na próxima foto vai ter eu já dentro desse conduto, só para ter uma pequena
Isso aí é o glamour, ó. Eu tô pensando como é que você vai entrar aí, cara. Porque o equipamento até vai. A foto tá numa outra foto, não é essa, mas depois a gente volta. Essa aí para mostrar como que o equipamento fica limpinho no final. Sim, exatamente. Olha só. E o quanto o nosso Rebreather é resistente. É bruto, né? E esse é pré-mergulho, tá? É assim que você vê quando o equipamento é bom, né? Ele chegou assim. Eu cheguei. Isso é antes do mergulho. Certo, vai cair na água para limpar. Depois do mergulho sai lavado, bonitinho. É bom que é água doce, né, cara? Sim. Aqui nós temos um exemplo de um sifão, por exemplo. Então, aí nós temos a progressão dentro de uma caverna, por alguns tetos baixos e tal, aí depois você chega num lugar, sim, maravilhoso. E então, quando eu cheguei aí, pelo sorriso... Depois de 8 horas de caminhada, não foi esse? Não foi esse, mas esse foi, sei lá, Poderia 1h30, 2 horas, porque a gente estava procurando. Aquele outro, só volta lá por gentileza, é um caso clássico, que eu fui só com o meu macacão de espelho e a minha máscara, e aí eu entrei com a máscara aí para ver se esse sifão continuava e se tinha... continua assim. Continua? Boa. Puta que legal, cara. Não, continua, mas não posso falar mais sobre isso. Não, ele continuou até algum outro lugar. Pô, que legal. Aqui é outro local, esse não ia. Esse eu acabei indo com a máscara, eu vi um conduto, só que depois de uns 10 metros de penetração dentro desse conduto, ele acabou não sendo transponível. Então, mas só para mostrar alguns lugares. Faz parte, né, cara? Acesso, faz sim, parte. Com certeza. Que legal. Bonito, as rochas aí na lateral. Isso. Aí é da mesma imagem da anterior, só que... O mesmo local, só que mais próximo. Mostrando, então, como ela acaba sendo a primeira exploração, eu não sinto a necessidade de usar um rebreather, então aí eu estou no circuito aberto, o meu vestimento é só um macacão espelho. Nesse ponto não tem por que eu fazer uma progressão dentro de uma caverna com... uma roupa que, após ela molhada, ela vai pesar e vai gerar mais peso e mais dificuldade na volta. Tem que ponderar isso, então, né, cara? Com certeza. Então, mas a água normalmente muito gelada aí? Depende da região. Então, por exemplo, na Bahia você pega água desde 23, 24 para cima. Né? Então permite também esse tipo de entrada com esse macacão, com só um short e uma camiseta por baixo. Aí as setas... são setas, eu faço a impressão dessas setas, todas as setas que nós usamos nas nossas explorações, eu acabo fazendo a impressão delas e eu gostei dessa foto porque mostra a dedicação, né? A gente gosta tanto do que a gente faz que a gente prefere, às vezes, produzir uma coisa de um... Da sua maneira, né? Da sua da forma. nossa maneira, mas não tão... uma qualidade tão boa, talvez, quanto, né? Que a gente compra por aí, mas o suficiente para a gente realizar o que a gente precisa realizar. Então, pra gente, a qualidade não tá... Às vezes é só servindo para exercer o e papel setas desse equipamento. São companheiras de todas as explorações, certo? Não dá para ir para uma exploração sem as setas. Você está certo. Boa, eu aprendi bem. Uma observação certa. Apesar de eu não mergulhar muito em caverna, aprendi bem. Não, a seta é ferramenta de segurança, né? Além de apontar a saída, ela também fala um pouco mais para os exploradores. Então, se eu estou realizando uma exploração, eu estou instalando um cabo em que talvez eu veja um outro conduto, que eu só posso estar em um conduto de uma vez, por vez. Então, eu coloco essa seta para, além de avisar a saída, para mostrar que tem algum outro ponto de interesse para o retorno, para quando retornar eu possa saber onde é que é. Muito bom, muito bom. Aí, e essa aí? Parece o mesmo, não é? A água está bem limpa aí. Não, aí é em Minas Gerais. Essa é em Minas Gerais, esse é o começo de um sifão. Né? Você vê pela luz que ele continua por baixo ali. E estava no início do mergulho exploratório. Tá. Já está de rebreather ali. Sim. Já vê que já está com outra intenção. Então, né? Normalmente, quando você vê uma foto de exploração já com todo esse equipamento, todas aquelas etapas foram feitas antes, né? Para chegar até aí. Show. Já estamos colocando, tá, gente?
Boa. Esse é o sifão Windows. É um problema técnico com a foto aqui. O diretor tá falando que Diretor vai consertar. Recebemos aqui um chamado aqui. Pra falar com vocês que a gente vai ter que colocar todas as fotos na edição depois, porque muita coisa era verde. Tranquilo. E entrou chroma key nas imagens. Tudo bem. Tudo bem, tudo Sem bem. problemas. Põe depois. Colocar depois por cima ali. Mas Tá bom. põe aqui só pra gente poder comentar por enquanto, né? É a última foto. E essa Uau, aí... foto linda, hein, meu? Sim, esse é um senhor sifão, olha o tamanho. Comenta de novo o que eu tava falando, tá? Ação. Uau, que foto linda, hein, meu? Esse aí é um senhor sifão. Senhor. Essa foto foi feita nos Brejões, no Morro do Chapéu, lá na Bahia. Essa foto eu gosto muito dela porque foi na nossa primeira expedição aos Brejões e nós tivemos o privilégio de conectar o Brejões 1 a Brejões 2. É uma caverna icônica brasileira e foi muito legal e o lugar muito bonito, é lindo. cara. E debaixo d'água continua mais ou menos assim? A Dá água um não spoiler de como é que é a estrutura debaixo d'água. Não, a visibilidade ela não é cristalina como muitas das cavernas da Bahia que nós estamos explorando, mas a visibilidade é boa o suficiente, sim, para um possível passeio turístico no futuro, sim, tranquilo, mas... Mas o conduto é longo aí? O conduto é grande, assim como você está vendo fora d'água, né? Essa caverna Brejões, ela tem um pórtico de 100 metros de altura. Bem quando você chega, você fica maravilhado. É impressionante. E os condutos debaixo d'água também seguem nas mesmas proporções. Devido à visibilidade, não é cristalina. Então, vários momentos você não consegue enxergar todo o conduto, né? Mas... Que bonito. Irado, pô. Lindo, meu. Pessoal, o que vocês acham agora de eu passar o filme na TV e vocês comentarem de como foi e depois eu boto? Boa. Certo? Pode Pode ser. Perfeito. Entendeu? Para comentar o filme durante ou... Não, a gente vai comentando, daí depois ele vai colocar na edição. Esse aí é legal, esse esse é conduto legal. aí. Sifão. E a gente fala que o Joffer trouxe aí um vídeo especial para mostrar pra gente. Sim. Que é um vídeo... Pode falar que tá Pode, concorrendo ao por concurso? Então, Tá gravando, né? Oi? Ainda não. Pode falar, não? Deixa ele colocar. Vamos not falar, yet. vai falar coisa importante aqui, hein? Top Secret, sendo Not revelada. Yet. Atenção. Vou deixar o vídeo aqui. A gente vai dar um Johnny briefing. vai falar, né? Tá, Johnny, pode falar. Então, legal. O Joffer fez uma grande surpresa aí pra gente. Esse vídeo que a gente vai mostrar pra vocês agora é um vídeo que está concorrendo a num concurso de documentários, né, de Iraquara, na Bahia, que é uma das cidades lá da Chapada Diamantina. E esse vídeo ficou incrível, está concorrendo aí ao prêmio, espero que ganhe, porque eles merecem, ficou muito bacana. Inclusive até por conta do Lima aí, que é a pessoa que está sendo aí reverenciada. E, pô, vocês vão adorar, tá incrível. E aí o Joffer vai comentando cada Maravilha, parte. vamos ver esse vídeo aí então, Joffer. Impressionante. Caraca, é um buracão aí no meio do... Essa é uma das entradas, sim. Que louco. Aqui vai para mostrar um pouco a progressão, né, que é feita até chegar no legal. local do mergulho. Que é o que a gente estava comentando, né? Exato. Isso. Aqui ele tá, a pessoa está bem leve, né, não está carregando nenhum equipamento de mergulho, mas só para ter uma noção do Sempre com boas luzes, né? Sim. Porque aí desligou a luz é breu total, né? total. Olha que bonito, caraca, que lindo esse lugar. E normalmente a progressão Areia? é assim. Areia Sim, no fundo, no areia. chão? Sim, Caramba. nesse local sim. Que legal, né? E essa aqui é considerada uma progressão fácil, né? Você não tem nenhum obstáculo. É mais a distância e E a caminhada. a caminhada Uhum. em si. E aqui nós chegamos. Olha que louco.
Quanto tempo mais ou menos, Jofer, para chegar aí no lago? Sem equipamento alguns Isso. 40 minutos, 45, com equipamento aí já... aí Lago do depende Lima. Lago do O Lima é o homenageado aí. Isso, exatamente. Que legal. Ele morava aí na região? Sim, ele morava na região, ele era espeleólogo, inclusive hoje os filhos deles que tocam Deu tudo sequência isso. ao trabalho Olha dele. isso. Nossa, Que visual, hein? que visual, Caramba. que como é grande, hein? Isso. Caraca, que lindo. Isso aí deve ter, esse conduto deve ter uns 25 metros de profundidade. Esses condutos grandes, eles já haviam sido explorados no passado e estavam cabeados, e aí nós continuamos essa exploração e achamos outros lugares Olha essa cena aqui, mais linda. fundos e mais longes, que é o tema desse vídeo que chama Dibilândia, que é um conduto de Dibilândia, Dibilândia, 56 profundidade metros. chegou a 56 metros e continua. Então vocês continuaram o cabo que já havia sido colocado ali, é isso? Não, havia um cabo no conduto, nós achamos um conduto diferente, que o cabo ele já terminava, ele ia 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, e nós achamos um lugar novo que deu continuidade à exploração desse lago. Nossa, só imagem linda, cara. Olha. E água cristalina aí, hein? Sim, todas as partes, porque vale ressaltar que essas paredes, como nunca foram mergulhadas antes e não tem fluxo de água nesse local, qualquer movimento mínimo desloca os sedimentos, tá vendo? Ó? Mesmo com a técnica da pernada sendo exemplar, né, você ainda desloca, tem um deslocamento de sedimento. E é isso que a gente estava comentando no começo, né? Que você estava comentando que nunca foi explorado, então você é o primeiro ser humano a estar passando nesse lugar. Sim, Isso é muito louco. sim. E aí a questão também do uso do rebreather, né? Porque aí você tem, ó, tá vendo? Sai muito pouca bolha, e as bolhas, quando a gente explorava aí, a long time ago. Ajudava a sujar com o sedimento? Exatamente. a percolar As todo bolhas o percolavam sedimento do teto. muito, exatamente. Espelha o mergulho Brasil. O rebreather é uma ferramenta espetacular para esse tipo de Que atividade. veio para agregar muito, né? Pra quem Caraca, não tem Juca, essa... parabéns, meu. Lindo, lindo As vídeo. bolhas são muito invasivas, você consegue ter uma progressão muito maior com o uso dessas máquinas, né? Exatamente. Pô, legal. Valeu, obrigado por ter trazido aí, Então, que isso. Animal. Esse vídeo, apesar, né, de mostrar um mergulhador só e um câmera, ele é fruto de um trabalho que envolve muitas pessoas, né? O fato que às vezes as pessoas só prestam atenção só no mergulhador, quem que foi o mergulhador, quem que foi o câmera, mas para isso acontecer Tem uma equipe tem muita por trás gente, disso, tem uma né, meu? equipe, são anos de trabalho, de dedicação, de comprometimento, de tato, de cuidado, sabe? Que a gente tem nesses lugares que recebem a gente de braços abertos. Muito legal, Jofer. Cara, queria agradecer pelo teu tempo, pelo carinho que você tem com esse trabalho, de poder proporcionar isso pra gente, trazer novas informações, trazer essas imagens, que todo mundo fique encantado. E continue fazendo esse trabalho e, teremos muitos episódios aí no futuro, se Deus quiser. Sim, Cada com vez certeza, mais cara. informação, novos lugares sendo descobertos no Brasil, isso é muito A bacana. conversa é né? boa, dá vontade de a gente ficar conversando sobre várias combinar explorações. com ele aí de aí. toda vez que finalizar a expedição, Isso. fazer um Quando tiver um bate-papo podcast legal, para né? mostrar novas imagens, É novas... isso aí, Jofer. Já Inclusive, tá temos convidado. já tá... uma expedição marcada para daqui a algumas semanas, inclusive que o O Johnny vai? O Johnny é peça-chave para dar continuidade no Salão dos Gorduchos. Ah lá, legal. Muito bom. Então vamos fazer isso aí Vamos acontecer. fazer Depois acontecer. vocês trazem as novas histórias do... Esse salão eu tô apto pra participar, então, meu. Com certeza. Só gorducho. Sensacional, vambora. Legal, mas o papo Legal. foi ótimo com os homens das cavernas aqui. É, Obrigado muito bom. pela presença de todos. Jofer especial aí. E lembrando pra galera que é só uma pinceladinha, né, meu? Tem papo pra mais de metro aqui, né, meu? não, com certeza. Tem muita coisa pra conversar, mas acho que o que a gente abordou aqui foi muito importante, porque mostra que exploração não é diversão, né? Não é o cara, o cara tá lá, tem a chance de... Tem muita coisa por trás disso tudo pra conseguir chegar
naquela foto que, né, tem o like lá do... Não é simplesmente catar o carro, ir lá e mergulhar, entendeu? Tem muita coisa para ser feita antes. É um trabalho muito respeitável, meu. Pô, todo o empenho, dedicação, suor. Exatamente. Valeu, Muito obrigado bom, a vocês muito bom. aí. Vamos fazer aquele brinde nosso aqui, ó, pra finalizar. Valeu, Jofre, valeu, obrigadão. Johnny. Valeu. Valeu, senhoritos, vamos que vamos. A todos os envolvidos, ao nosso diretor, a todo mundo, né? Como o Jofre falou, tem muita gente por trás de tudo isso, né, meu?